Quando eu vim conversar com o Dr. Eduardo, eu estava quase 30 quilos acima do meu peso ideal. Eu me sentia péssima, eu me odiava, na verdade. Na frente dos outros eu estava sempre muito bem, feliz, mas eu estava me odiando, porque eu nunca cheguei no peso que eu estava. Sempre lutei contra a balança, sempre fui uma menina acima do peso, assim, mas nunca 30 quilos acima do peso. E eu evitava me olhar no espelho o tempo inteiro. Eu me escondia, usava sempre preto, era sempre as mesmas roupas que me serviam, né? Então, sempre que tinha uma festa para ir e eu queria comprar uma roupa diferente, era uma frustração, porque eu chegava lá, nada me servia, nada fazia me sentir bem, ficar bonita, me sentir bonita, nada. Então, eu comprava o que me servia. Eu lembro que eu fui madrinha de casamento, na época eu morava em Cuiabá, eu rodei em Cuiabá, né? E eu nem tava tão gorda como eu tava quando eu vim conversar com o Dr. Eduardo. E eu não gostei de nada, nada ficava bom, nada nem tinha às vezes pra mim. E até que eu achei um que me serviu, eu não gosto dele, não acho ele bonito, mas foi o que me serviu, foi o que eu fui no casamento. E aquilo me deixou muito triste. E depois até eu consegui dar uma emagrecida, depois veio a minha filha, eu engordei de novo. Mas assim, sempre fazendo tudo errado, né? Dieta tudo errado. E aí quando eu vim aqui com o Dr. Eduardo, que eu acho que a minha cabeça deu uma boa mudada, assim. Eu comecei a me interessar e a me conhecer também, porque eu acho que a gente tem que se conhecer também. E é um processo de autoconhecimento, né? Querendo ou não. É um processo de emagrecimento e de autoconhecimento. E aí eu comecei a estudar, ver o que resolvia pra mim, o que não resolvia. Eu comecei a ter gosto pela academia. No começo eu ia na força do ódio, agora eu vou porque eu gosto, eu sinto falta de... E é isso, tudo muda, na verdade, depois você emagrece. Eu chorava todo dia. Todo dia, porque eu evitava eu tinha um espelho em casa, na verdade, né? E eu evitava de comprar. Eu lembro que o meu banheiro não tinha espelho, eu tinha um espelho em um banheiro. E esse espelho, ele era até comprido, eu conseguia me ver até mais ou menos a cintura, um pouco mais para baixo. Mas eu evitava de me olhar nele, né? E eu era só mãe, né? Eu não era esposa. Eu não cuidava do meu marido, assim, no sentido como esposa. E era muito frustrante para ele também. E a gente discutia muito. Então vinha todas as conversas, todas as DRs, a gente tinha sempre. Porque eu não procurava ele, eu também não tinha vontade, não me sentia à vontade, eu não me gostava e não me importava mais. E era muito engraçado isso, porque eu não me importava mais com isso. Depois que eu deixei de me importar, eu comecei a não me importar mais em ser mulher também. E isso envolvia ser esposa. E aí a gente discutia bastante com isso. Ele sofria bastante e me entristecia muito, porque ao mesmo tempo que eu queria voltar a ser aquela Evelyn de antes, eu não conseguia. Eu sempre fui uma pessoa assim que teve um processo lento, né? Tanto de aceitação do meu filho, como um processo para me olhar no espelho e falar, caramba, você precisa mudar. Quando eu resolvi mudar, aí foi, que daí deu aquele estalo que eu falei, nossa, eu devia ter feito isso antes. Eu acho que todo mundo que é obeso tem um fundo emocional muito forte, né? Tem algum problema familiar, alguma coisa aconteceu na vida e ele acabou descontando na comida, né? A pessoa acabou descontando na comida. E comigo não foi diferente. Eu ficava triste, eu ia lá e comia, né? Com o doce principalmente, né? E eu não podia, eu tinha que ver o fundo do pote, eu tinha que ver o fundo do pacote, eu não conseguia comer um pouquinho só e guardar para outro dia, né? Tanto é que no começo do processo de emagrecimento eu não comprava nada, porque senão eu sabia que eu ia comer. Então eu evitava o máximo de trazer para dentro da minha casa aquilo que eu sabia que podia ser um gatilho para eu sair daquele processo que eu tava. O doce principalmente, que me dava aquele sentimento de prazer, agora eu tô bem. Mas depois vinha aquela culpa, aquela coisa, meu Deus, eu comi, olha como eu tô. E aí eu chorava, ficava desesperada, eu falava, meu Deus, não cabe mais nada em mim, eu tô aqui comendo. E aí aquele desespero, eu ia lá e comia de novo, porque aquilo me dava prazer, porque aquilo me acalmava. Mas eu sabia, era muito engraçado, eu sabia que era momentâneo, eu sabia que aquilo não ia me fazer bem, que era aquilo que estava me fazendo mal, mas era aquilo que me dava prazer naquele momento. E aí eu comia.
E aí eu me olhava no espelho, e aí eu chorava, e aí eu comia, me olhava no espelho, chorava, e aquilo era um ciclo terrível que eu não conseguia sair. Uma coisa que acontece muito quando a gente tá querendo emagrecer, a gente quer emagrecer de um dia para noite, né? Quando a gente quer mudar assim muito rápido, a gente começa a fazer sozinha aquele processo, a gente para de comer, a gente faz aquelas dieta louca, né? E começa a fazer academia. Aí você vê que não tá perdendo peso na balança, aí você fala, não tá funcionando, daí você volta a comer. E era o que acontecia comigo. Aí eu falava, vou largar tudo, não tô emagrecendo mesmo. Até que você até emagrece. Eu, pelo menos, não emagrecia saudável, eu perdia massa magra, emagrecia tudo errado, né? Ficava aquela pessoa assim, murcha, enfim, não dava certo. E aí, quando eu vim aqui no Dr. Eduardo, que ele falou, olha, ele pediu muitos exames, assim, acho que eu nunca tirei tanto sangue na minha vida. E aí, ele olhou assim e falou, nossa, você precisa disso. Eu falei, será? Tudo isso? Ele, tudo isso. Você tá totalmente... Como é que você tá vivendo? Né? Como que você tá viva? Você tá zerada em quase tudo. Aí eu falei assim, olha, você tá vivendo, nem medicada você tá, né? Como é que você tá vivendo? E aí que ele começou a passar tudo que eu precisei, todas as vitaminas, tudo para tirar minha ansiedade, né? Enfim, né? Fez o meu protocolo, me estudou, fez meu protocolo e falou, agora você vai. E aí eu lembro que eu falava pro meu marido, ai, será que vai funcionar? Eu já tentei tanta coisa. Ai, não vai dar certo. Eu comecei totalmente negativa, assim, ai, não vai dar certo isso aqui, mas eu vou fazer. Tô pagando, né, pela primeira vez, fui lá, fiz tudo certinho, né? Vamos dar um crédito, vamos dar uma chance. Porque eu comecei a fazer certo. Né? Também assim, não adianta você vir aqui, ele te passar um monte de coisa e você também não se autoajudar. Então eu vou fazer certo porque eu quero provar que não vai dar certo. Eu tava com isso na minha cabeça. Eu vou fazer certinho, que daí eu vou mostrar pro pessoal, eu falo assim, não vai resolver. E aí comecei a ver efeito. E aí quando eu comecei a ver que eu tava emagrecendo e me olhava no espelho e falava, uau, tá indo e tá indo rápido. E tá indo rápido do jeito que eu queria, aí que eu falei, não, agora sim. Agora me deu esse up, né, esse glow up que eles falam, e aí eu fui. E aí eu fui certinho até o final, sem sair uma vírgula. Você fala assim, você comeu um pedacinho de... Não comi. Eu não coloquei nada na boca que não fosse fora do protocolo. Tanto é que eu perdi 20 quilos em 2 meses. Eu acho que assim... toda a medicação, todas as vitaminas, tudo que o Dr. Eduardo passa pra gente é muito importante e é muito válido e ajuda pra caramba. Além da medicação, o mais importante é o acompanhamento. Pra mim, pelo menos, né? Falando por mim, obviamente a medicação ajuda real, mas todo dia o Dr. Eduardo manda pergunta, como é que tá seu peso, né? E aí, aquele negócio assim, amanhã ele vai perguntar como tá meu peso. Então eu tenho que fazer certo hoje. Daqui uma semana eu vou lá para me pesar e ele vai ver se eu emagreci, se eu tô bem ou não. E aí esse negócio de ter alguém te monitorando o tempo inteiro é o que me fez não desistir. Eu vim aqui e falava assim, ai meu Deus, será que eu vou emagrecer da semana? Será que eu perdi peso? E eu no começo eu focava muito balança. E depois eu fui aprendendo que a balança não é só aquilo, né? Você tem que focar nas suas medidas. E aí depois eu comecei a vir e pensar, meu Deus, quanto de gordura que eu perdi, né? Ao invés de falar assim, ai, quanto peso que eu perdi? Ai, quanto gordura eu perdi? Será que eu aumentei o músculo, né? No caso, eu também coloquei o chip de texto, porque eu tava precisando de testosterona. Pelos meus exames, estava muito baixa e me deu um up, assim, que eu nunca tive na vida. Eu amei a testosterona. Embora tenha os colaterais, enfim, que a gente também vai resolvendo esses problemas depois, mas assim, foi assim o que me deu ânimo e aí eu comecei a ver diferença no corpo e tudo. Então assim, eu acho que é um conjunto de fatores. É tanto o cuidado diário que a gente tem, porque quem luta com a balança, luta emocionalmente também, precisa desse cuidado diário, precisa dessa atenção. Toda semana tá vindo, enfim. E aqui a gente vai fazer soroterapia, quase uma terapia também, que a gente fica conversando com as meninas, enfim. É muito gostoso
gostoso e fica um processo prazeroso. Embora no começo você venha assim na força do ódio, mas depois você percebe que o processo vai ficando prazeroso, você vai vendo resultado e você vai querendo se dedicar mais, e aí é só consequência boa. Então eu acho que assim é um conjunto de fatores. Tanto o cuidado que você tem, que eles têm aqui com você, e também, obviamente, o processo todo de medicação, essas coisas todas, que também ajuda pra caramba. Mas aqui com o protocolo do Dr. Eduardo, eu comecei em outubro do ano passado e acabei em dezembro. E eu perdi nesse tempo 20 quilos, né? Foi bastante peso em pouco tempo. E aí isso mudou minha vida, ali já mudou minha vida, né? Ali eu já comecei a me sentir bem. E mudou minha vida radicalmente, né? Hoje eu consigo, sei lá, viajar e pegar qualquer roupa que eu sei que qualquer roupa vai ficar boa em mim, né? Eu vou para uma festa, por exemplo, né? Uma festa de criança, levar minha filha, eu não fico pensando, ai meu Deus, que roupa que eu vou ir, né? Às vezes eu ficava bitolada uma semana antes, meu Deus, que roupa que eu vou ir, será que aquilo vai ficar bem? Enfim, hoje não, eu arrumo minha filha, abro o guarda-roupa e falo assim, eu vou com essa. E vai ficar bem, vai ficar bonito, eu vou me sentir bem. Então isso, assim, pra mim, foi bom demais. Foi bom demais e eu acho que essa autoconfiança que a gente cria, enfim, na gente mesmo, depois de todo o processo, que a gente vê assim, fala, nossa, eu tô bonita, né? A autoestima da gente muda totalmente e não tem preço, não tem preço. Isso é o que me faz viver hoje, né? Antes eu sobrevivia, agora eu vivo, né? Hoje eu existo e eu vivo. Antes eu só sobrevivi. E isso, não, para mim, não tem preço. Eu mudei minha cabeça, mudei tudo, mudei tudo. Hoje eu sou esposa, eu sou mulher, sou mãe, dona de casa e tudo eu consigo fazer com um emocional bem, mas a parte de me amar, de me olhar no espelho e falar assim, uau, hoje você tá bem, pra mim, assim, foi a melhor coisa que aconteceu depois de conseguir emagrecer tudo. Foi muito bom. Então, quando eu tava, né, acima do peso e eu me olhava no espelho, eu não me gostava, me odiava, na verdade. E eu não queria sair, eu não queria ir pro lado nenhum. Primeiro porque eu não tinha roupa, nada me ficava bem. E segundo que eu não tinha ânimo pra nada, eu não tinha ânimo pra viver, eu não tinha ânimo pra subir a escada da minha casa. Quanto mais arrumar meus filhos e sair, eu não queria socializar. E depois que eu emagreci, que eu me olhei no espelho, no começo do processo eu achei que eu ia rever a Evelyn que eu era antes de ser mãe. E aí, quando eu me olhei no espelho, eu não vi aquela Evelyn. Eu vi uma outra mulher. E aquilo pra mim foi muito impactante, assim. Porque eu jurava que eu ia ver aquela Evelyn menina, né, com todos aqueles sonhos. E de repente eu emagreci, mudei totalmente. Eu me deparei com uma Evelyn mais madura, mais mulher. Aquilo até me assustou um pouco e foi até bem diferente, mas eu percebi que, caramba, foi, nem sei nem explicar, assim, é uma resiliência muito grande, assim. E eu simplesmente me amei, eu falei, realmente, eu nunca mais vou ser aquela Evelyn, porque eu passei por tanta coisa, não tem como eu ser aquela Evelyn, não tem. E eu tô me amando, acho que muito mais do que eu me amava antes. Porque hoje eu sei por tudo que eu passei. E eu sei o quanto eu sou forte, o quanto eu sou dedicada e o quanto aquilo que eu passei me fortaleceu. Então acho que o que vier agora, eu passo tranquilamente, assim. E o processo de emagrecimento para mim foi uma evolução pessoal muito grande. E que eu precisava, porque eu precisava viver para cuidar do meu filho. Eu precisava estar bem, porque eu não aguentava subir a escada com ele. E ele tem 7 anos. E eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso quando ele tiver 10? Então, eu precisava me fortalecer, tanto fisicamente quanto mentalmente. E hoje eu sei que a academia, para mim, não é só físico. O Dr. Eduardo, para mim, não foi só físico. Não foi só uma mudança física, foi uma mudança emocional total, total. O emagrecimento para mim foi um processo para eu viver e poder ajudar o meu filho
melhor. Foi isso. Eu acho que eu me amar, conseguir amar as outras pessoas ao meu redor, foi a melhor coisa que eu consegui fazer nos últimos anos da minha vida. Eu acho que se eu pudesse encontrar o meu eu de antes, eu ia falar assim, garota, se prepara. Tem um turbilhão de coisas na sua vida, mas confia no processo, que vai dar certo. Você é forte e você sempre vai ter duas opções na vida. Uma é você ficar do jeito que tá e que é o jeito que você não quer estar, que é o jeito ruim, que é o jeito que você sofre. E a outra opção é você encontrar o seu caminho, ser feliz e superar. Então, qual você vai escolher, né? Você vai ficar sempre para baixo ou você vai escolher se levantar e lutar com aquilo que você tem? Eu acho que quando a gente tá, assim, com uma questão emocional, que a gente tá obeso, a gente não acha que vai dar certo, porque a gente não tem a vontade de início, né? Tanto é que quando eu vim pra cá, igual eu falei, eu achei que não ia. Eu queria provar que aquilo não ia funcionar pra mim, né? Porque eu já fiz tanta coisa, eu já fiz tanta dieta, lutei tanto contra a balança, por que que dessa vez ia funcionar? E aí eu vim com aquela convicção de que não ia funcionar e eu falei, não, dessa vez eu vou tentar fazer tudo certo para ver se realmente vai dar certo. E eu acho que a pessoa que precisa de uma ajuda, essa pessoa tem que entender a importância de você ter um profissional do seu lado, de ter essa ajuda o tempo inteiro, né? Esse pedido, como está seu peso hoje? Já faz uma grande diferença, né? De você ter que ter um comprometimento, não só com o médico que está te acompanhando, com o profissional que está te acompanhando, mas com você mesmo, né? Então, assim, vem mesmo desacreditado. Vem, faz a primeira consulta, conversa, vê o que acha e tenta, né? Porque você começa tentando, depois que você vê que tá dando resultado, aí você continua porque você tá se sentindo melhor, você tá vendo resultado. Então, eu acho que a pessoa tem que vir mesmo contra a vontade, se for o caso, foi o meu caso, e se dedicar. Fala assim, não, eu vou tentar dessa vez certo. E aí, tenho certeza que vai dar certo.